Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo, o amor de Maria esteja sempre convosco. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Jovem Medita. Nesta sexta-feira, dia 1 de março, primeiro dia do nosso terceiro mês. É o 16º dia do tempo quaresmal. Hoje iremos meditar o livro de Mateus 21, do 33 ao 43, do 45 ao 46. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escutai estas outras parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lugar e construiu uma torre de guarda. Ele alugou a uns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, pensando: meu filho o respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderar-nos de sua herança. Então agarraram, lançaram fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: Dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor. É admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos no reino. Quando ouviram essas palavras de Jesus, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que eles se referiam a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje, ele vem nos remeter à nossa vida. Esses agricultores assassinos, né? A gente precisa nos remeter à dádiva que é uma vida a Deus. A nossa vida, ela é a Deus, né? Então, nós somos, neste momento, né, identificados como a vinha, né? Porque nós não somos como quisemos, nós não plantamos a nossa existência na Terra. Tudo que somos, tudo que existimos, é tudo um dom de Deus. Tudo feito por Deus. A nossa vida é uma dádiva de Deus. É um presente que o Senhor nos concedeu e foi confiado a nós que essa vinha fosse arrendada aos desses servos. Então nós precisamos entender que a minha vida ela não pertence a mim. Que eu não tive capacidade, nem tenho, de plantar a minha vida, né, a minha existência na Terra. Tudo isso aí foi um dom, um presente que Deus nos concedeu e nos confiou. E nós precisamos, né, que nós sejamos entregues a Ele com confiança. A gente precisamos que a nossa vida seja entregue nessas mãos de Deus, o nosso Criador, com a segurança. Porque na ausência do proprietário da vinha, como diz o Evangelho, o nosso Deus, né, ele nos deixa completamente livres, assim como o proprietário deixou a sua vinha. E que nos cria livres e nos deixa livres, mas, né, esse Pai responsável que cuida de nós. Esse é um papel muito importante. Por quê? Porque o Senhor, ele cuida de nós, mas ele não cuida de nós no modelo de escravidão, né? Ele cuida de nós como pessoas e filhos maduros, queridos por ele, né? Na ausência, nessa ausência, a gente pode chamar-se da liberdade que Deus nos dá, né?
Mas temos que lembrar que Ele dá uma assistência, que Ele é amoroso, que Ele nos deixa livre para construirmos a nossa própria experiência de vida, mas lembrando-se que Ele sempre nos cuida, como os filhos maduros e obedientes ao Pai. E nesse momento da quaresma, que nós possamos refletir a nossa vida, né? Entregarmos em confiança ao nosso Criador, né? E não deixar que o pecado ele nos abandone, né? Que ele tome conta de nós e nós acabamos abandonando Deus, né? Então, esse tempo quaresmal é uma oportunidade para nós purificar os nossos corações, orar, né? Orar a palavra de Deus, orar meditando aos seus ensinamentos. Isso é muito importante, né? Que nós possamos ali, através desse momento, tirar nossas mente, de nosso coração, de que nós não dependemos de Deus. Sim, nós dependemos sim. E não me basta eu, mas basta a presença de Deus em minha vida. E um outro ponto bem importante que esse evangelho nos traz é o tanto de violência desses agricultores quanto ao próximo. Isso aí é nítido quando nós se afastamos de Deus, meus irmãos. Quando nós se afastamos do rosto e do coração de Deus, dessa intimidade que nos é convidado nesse tempo quaresmal, a nos se aproximarmos de Deus, é justamente essa falta desse contato direto com o nosso Senhor. É nessa forma que brota em nosso coração, né, o sentimento de vingança, da raiva, de rancor, são reações violentas que foi proclamada no Evangelho de hoje, porque isso aí é a falta de que a pessoa, né, o nosso irmão ali, os agricultores, eles estavam distante do coração de Deus, eles não estavam em intimidade com Deus. E que nós possamos, nesse Evangelho, nessa meditação, se aproximarmos de Deus, lembrarmos que a nossa vida é um presente de Deus, que tudo o que devemos fazer aqui na terra é para Ele. A gente viu no Evangelho de ontem que nós estamos aqui para servir ao próximo e que nós servimos a Deus da forma que Ele necessita e que Ele nos pede. Claro, Ele nos cuida e nos dá as nossas liberdades para ser aquilo que nós desejamos, mas que nós tenhamos a consciência e que voltemos o nosso coração e a nossa vida para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e seus familiares, ative o sininho de notificação. Tivemos reunidos e permaneceremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.